Estamos dando início à coletiva do técnico Roger Machado após Criciúma 2, Fluminense 1 no Heriberto Rios pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A primeira a mandar a pergunta foi a Luísa Sá do Lance. Vamos escutar. Boa noite, Roger. Luiz Assado Lance aqui. Primeiro eu queria a sua análise do jogo, essa derrota que acaba sendo doída, né, para o Fluminense. E também o Fluminense é um time que consegue, ao mesmo tempo, ter uma derrota e uma vitória muito importante no Paraguai, fora de casa pela Libertadores, e sofrer contra o Criciúma, que é um time de Série C, sem menosprezar o adversário, claro, mas é um time que o Fluminense é favorito no confronto. Como explicar essa irregularidade do time e o que falta para que o Fluminense realmente consiga mostrar nas partidas o futebol mais regular? Então, exatamente. O favoritismo ele não entra em campo, né? Isso é o primeiro de tudo. E nós estamos falando de uma fase da competição em que o adversário está aqui por seus méritos. De fato, essa irregularidade em alguns desses confrontos, né, que a gente busca tentar conscientizar os atletas de que não há jogo fácil, não há disputa vencida, né, que o favoritismo a gente consegue e concretiza ele dentro de campo. Né. A partida ela se desenhou com um primeiro tempo ruim, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista tático, né, em que o adversário conseguiu bloquear as nossas avançadas para dentro do campo, nossos avanços para dentro do campo, e jogava por um contra-ataque, por uma disputa de primeira e segunda bola para conseguir criar com um pouco mais de lucidez. Né. E a gente, na ânsia de querer resolver as coisas de forma desordenada em muitos momentos, oportunizávamos mais oportunidades do adversário ter a bola do que a gente conseguir criar para concluir a gol, né? Tivemos uma ou duas finalizações no primeiro tempo apenas de fora da área e construímos um pouco pelos lados onde a gente deveria usar mais. E o adversário conseguiu um gol nos muitos erros de passe que nós tivemos no jogo, né, em que tecnicamente não estivemos bem. Próximo a mandar a pergunta foi o Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Vamos escutar. Então, eu não atribuo a falta de intensidade, eu atribuo a lucidez de compreender o jogo, né, de buscar soluções para um time que organizadamente nos marcava bem. E tecnicamente termos feito uma primeira etapa muito abaixo do que a gente está acostumado a fazer. Né? As derrotas elas preocupam, evidentemente, né? Mas eu não me preocupo a ponto de perder a lucidez do que desses momentos importantes que a gente tem pela frente. Né? Uma disputa está aberta na Copa do Brasil, o brasileiro a gente esquece por esses dias que nós temos outras competições importantes brasileiras, duas derrotas do brasileiro, a gente busca recuperar depois. Nesse momento eu não posso levar para campo a instabilidade dos outros jogos da competição, né? E cobrar dos atletas uma melhora para o jogo de sábado, né? Que a disputa com o gol na segunda etapa nos colocou na disputa e nós vamos estar jogando dentro de casa. Né? Isso é importante. Né? A preocupação fica depois. Né? A preocupação fica para fora do vestiário, né? Para que a gente consiga aqui dentro ter a tranquilidade de poder achar as soluções que a gente precisa. Próximo a mandar a pergunta foi o Vitor Lessa. Vou escutar ele. Roger, qual a melhor maneira de explicar uma atuação tão ruim? No primeiro tempo, o Fluminense chegou a errar 41 passes. Se a gente pegar só o tempo que o time ficou com a bola, esse número fica ainda mais expressivo. Vi você chamando muita atenção do Luiz Henrique para dar mais profundidade ao time, né, para abrir mais espaço, espaçar mais o time do Criciúma. Foram questões mais técnicas, foram questões táticas. Porque o time foi tão apático no primeiro tempo e mesmo assim reagiu um pouco no segundo, mas não a ponto
de conseguir um resultado melhor? Obrigado. Eu não falo em apatia, porque apatia para mim me soa como desinteresse, né? Eu falo que a gente não conseguiu sobrepor as dificuldades que o adversário nos impôs. Não achou as soluções e, pelo fato de estar bem marcado, começou a se desorganizar dentro do campo, tentando buscar algumas outras iniciativas e com muitos erros de passe, cedia o jogo para o adversário. Né? Eu acho que esse número ele representa muito bem, né, o que foi o jogo no primeiro tempo. Muitos erros de passe, alguns passes forçados, algumas tomadas de decisões um pouco equivocadas, né, que deram ao adversário a confiança de que a sua estratégia em nos marcar bem estava funcionando. E isso vai dando moral ao adversário. De novo, eu não costumo falar em apatia, porque apatia para mim parece desinteresse. Os meus atletas nunca estão desinteressados. Só que, porém, hoje não conseguiram sobrepor as dificuldades. Né? Na segunda etapa, a gente voltou melhor organizado, cada um dentro da sua função, né, fazendo dentro da sua função o que tem que ser feito, né, conseguimos imprimir um ritmo mais forte e voltamos para o jogo. Tomamos um gol numa penalidade ali, né, revisada no VAR, e depois com as substituições a gente entrou na partida de novo. Fizemos o nosso gol e ficamos na disputa. Não tem nada perdido, pelo contrário, nós vamos estar jogando em casa, né, só que a gente não pode cedeu o que cedeu ao adversário hoje, que é a oportunidade de nos marcar bem e tecnicamente estarmos numa noite que não nos ajudou a construir um resultado diferente desse. Essa é a verdade. Vez agora do Cícero Melo, da ESPN. Cícero Melo, repórter da ESPN Brasil. Queria que você me dissesse qual tem que ser a postura do Fluminense para o jogo de sábado no Maracanã, com a desvantagem do adversário só precisa do empate para se classificar para as quartas de final. O que precisa mudar em relação ao jogo realizado em Criciúma para começar classificado para as quartas de final no sábado? Um abraço. A postura é de quem vai estar jogando dentro de casa, né, como mandante, precisando de um resultado de vitória, né, para conquistar uma classificação. Não tem nada muito de mais diferente do que quando você joga dentro de casa. Você precisa propor o jogo, precisa colocar intensidade, precisa buscar o resultado, ainda mais com uma situação como essa. Mas é um resultado que é perfeitamente possível de conquistar pela nossa qualidade, pelos jogos que nós fizemos já, né? Mas, sobretudo, pelo fato da gente ter que tirar essa diferença, né, que o adversário conquistou dentro da sua casa. Né? Um jogo, uma disputa até aberta, né? Mas evidentemente que tem que ser diferente do que a gente fez hoje. Para finalizar agora, Daniel Kaiser, da Antena Esportiva, mandou assim. Boa noite, Roger. Essa dificuldade do Fluminense de criar boas oportunidades, de propor mais do jogo, talvez passe um pouco também pelo Fred, que pelo menos ao meu ver não vem mais tendo aquelas atuações que ele vinha tendo no primeiro semestre. Vem saindo bastante da área, mas perde muito a bola, não vem conseguindo receber boas oportunidades lá na frente, o time não vem encontrando muito ele lá na frente. Primeiro, por que você acha que isso está acontecendo? E eu queria saber se você já pensa em alguma alternativa. Se você pode, por exemplo, optar por começar com o Fred no banco em algum jogo, dependendo do cenário, já que ele não vem conseguindo contribuir tanto nas últimas partidas. Todo centroavante precisa ser municiado, né? Precisa que as jogadas aconteçam para ele. Pelo fato de ser um jogador que está presente dentro da área, precisa que a organização do time funcione para que ele tenha maiores oportunidades de gol. Né? Mas especificamente falando no jogo de hoje, né, tecnicamente muitos de nós, né, estivemos numa noite que não nos permitiu tampouco criar as oportunidades, tampouco oferecer ao centroavante a oportunidade de estar nas melhores condições. Né? As alternativas, elas não são muitas, mas são as que nós temos com possibilidade hoje. Todo momento a gente pensa em pegar o melhor momento de cada jogador, né? em colocar em campo as melhores alternativas, é o que eu tenho feito. Pegando o melhor momento individual de cada atleta, para que a gente consiga boas atuações e bons resultados. Né? São 3 derrotas até agora, 2 no Campeonato Brasileiro e essa na Copa do Brasil. Porém, essa da Copa do Brasil é parcial. A gente tem plenas condições de reverter esse resultado em casa, fazendo um jogo diferente. Né? Um jogo mais parecido do que a gente fez com o Cerro no Paraguai, por exemplo, do que essa noite de hoje.
Assim, então, a gente finaliza a coletiva do técnico Roger Machado. Obrigado, Roger. Obrigado a todos. Boa noite. Que mandaram. Boa noite.